Estamos em guerra. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você encontra em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 17. Introdução. A Bíblia Sagrada é o manual de fé e prática para aqueles que creem no Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus, o Senhor, nascido em Belém, criado em Nazaré. O próprio Senhor Jesus disse ao ser tentado pelo diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta ao jovem Timóteo, disse: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É esta palavra inspirada por Deus, em especial a Epístola aos Efésios, que apresenta-nos no capítulo 6, a partir do versículo 10, uma linguagem de batalha, conflito, com o objetivo de nos alertar para o fato de que nós, cristãos, estamos em guerra. Sim, estamos em guerra espiritual. Todo cristão é um soldado de Cristo e está em guerra. Isso é justificado por pelo menos 3 razões evidentes. Primeira, razão pessoal. Nós, como cristãos, temos um traidor no campo de batalha. A nossa carne, que guerreia contra o Espírito, a fim de nos tornar cativos do pecado novamente. 2. Razão da nossa posição. Nós, como cristãos, somos o corpo de Cristo e, como tal, temos por adversário o diabo, que, bramando como o leão, busca a quem possa tragar. Terceiro, razão da dispensação. Nós, como cristãos e participantes da dispensação da graça de Deus e dos propósitos do Pai, somos inimigos desse mundo que jaz no maligno. Desenvolvimento. Já que está evidente que nós, cristãos, estamos no campo de batalha, como devemos agir para ganhar esta guerra? O apóstolo Paulo explica algumas verdades indubitáveis e axiomáticas. Vale lembrar que, ao falar das peças da armadura de Deus, Paulo faz uso de uma linguagem
figurada. Primeiro, a nossa força para o conflito vem do Senhor. Diz a palavra de Deus em Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em 2 Coríntios 2,14, encontramos: a energia que possuímos para os conflitos é a força do poder que emana de Deus. É graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. É no Senhor, por meio de Jesus, o Cristo, que devemos buscar a devida força e poder para pelejar. As armas de Saul de nada lhe serviam na batalha contra Golias. Internamente, o rei Saul era fraco e covarde. Davi, apesar de sua desvantagem aparente, era forte no Senhor e por isso prevaleceu contra o gigante filisteu. 2. Nosso equipamento para a batalha são armas providenciadas por Deus. Em Efésios 6,11 nós encontramos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A expressão revesti-vos nos faz entender que precisamos vestir as armaduras necessárias ao soldado que marcha para a guerra. Recebemos a panoplia, ou seja, a armadura do grego, de Deus para guerrear e resistir às astutas ciladas do diabo. Terceiro, a natureza da nossa batalha é espiritual e a única forma de vencê-la é através da armadura de Deus. Em Efésios 6:12 e 13 nós encontramos: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 4. A armadura de Deus é eficaz e protege o corpo em sua totalidade. Em Efésios 6,14 encontramos: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Cinto da verdade. Enquanto que os cintos eram frequentemente cravejados de pedras para torná-los bonitos, o objetivo da verdade sempre foi muito mais que ornamentar. O estar com o lombo cingido era essencial ao soldado para torná-lo forte em meio ao conflito. O homem que pratica e ama a verdade está realmente cingido pela força. Couraça da justiça. A couraça era para proteger as partes mais vulneráveis, os órgãos vitais, o coração, pulmões e etc., onde um ferimento seria fatal. Assim é a justiça descrita em Isaías 59, versículo 17, que diz: pois vestiu-se de justiça, como de uma couraça. A justiça nos é imputada pela fé e concedida pelo amor. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Encontramos em Efésios 6:15. Evangelho da Paz é uma experiência das boas novas de paz que nos dá prontidão para enfrentarmos as dificuldades do caminho.
Uma vez posto sobre os nossos pés, ele capacita-nos a vencer o mundo. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Encontramos esta passagem em Romanos 10, 15. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Encontramos em Efésios 6, 16. Escudo da fé. A qualidade do escudo cristão é a fé. Muitas vezes os escritores bíblicos se referem a Deus como o nosso escudo. Por exemplo, olha, ó Deus, escudo nosso. Você encontra em Salmo 84, versículo 9. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, 17. Capacete da salvação. Pode ser entendido como a esperança da salvação. Com ele sobre a cabeça, o conhecimento da graça salvadora de Deus, todo o processo do pensamento se molda e é salvo e guardado por ele. Espada do Espírito. É a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Encontramos esta passagem em Hebreus 4, versículo 12. O cristão tem experimentado duras derrotas devido ao descaso com as palavras de Deus. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Você encontra em Oséias 4, versículo 6. Conclusão. Cada uma das peças da armadura de Deus só é conseguida através do sacrifício vicário de Cristo. Ninguém vem ao Pai e toma posse da armadura de Deus senão através do Senhor Jesus Cristo. Outro fato interessante é que não há nenhuma proteção para as costas. E nem precisa, pois jamais um cristão revestido da armadura de Deus irá virar as costas e correr do seu inimigo. Estamos em guerra, porém, estando em Cristo, somos seguros e mais que vencedores. Se você gostou, acesse Palavras de Sabedoria. Lá você encontrará estudos, ensinamentos, devocionais, tudo em texto, áudio ou vídeo. Acesse o nosso site. Fique com Deus.